20% da população portuguesa tem mais de 65 anos. Esse é um dos assuntos que nós vamos falar aqui hoje no Planeta Mulher. Mas não é só isso, nós vamos também falar com a Lara Costa, que está lançando o seu primeiro livro. E vamos ainda falar sobre osteopatia em bebês. Portanto, hoje tem muita coisa aqui no Planeta Mulher que você não pode perder. Planeta Mulher está a começar com o patrocínio do Supermercados Guarita. Se fala em osteopatia, mas o que será que ela pode fazer pelo seu bebê? Quem vai falar sobre isso é o nosso osteopata, Tiago Lopes. Tiago, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Antes de mais, eu estou muito feliz por você estar aqui e vim falar sobre esse assunto que já está lá na nossa página do Facebook. Há pelo menos 2 ou 3 semanas a pedir para falar sobre esse assunto. Antes de mais, se calhar a gente podia começar a falar um bocadinho sobre o que é osteopatia, né? Para quem não sabe lá em casa. Assim, a osteopatia atualmente é uma disciplina de cuidados de saúde primários que tem as suas ferramentas tanto de diagnóstico como de tratamento. Atualmente é uma profissão, é independente. Portanto, é novo? É uma terapia nova? Na Europa é relativamente nova e em Portugal tem, digamos que nem meia dúzia de anos. Está a passar por um grande processo de legislação neste momento. E cada vez mais é conhecido o que é osteopatia e há quem diga até que está um pouco na moda. Exato, toda a gente fala de osteopatia. É também porque começa a aparecer nos telejornais, começa a aparecer nas notícias devido também a essa legislação que começou a ter e se calhar os resultados também. Sim, e os resultados por si só, embora os resultados já existissem antes delas chegar às televisões e ao mediatismo que hoje em dia tem. Mas sim, é relativamente novo. Sim, então o que é a osteopatia? A osteopatia tem por base encontrar os problemas de mobilidade que existem no nosso organismo, tanto a nível estrutural, como a nível cranial, como a nível visceral, ou seja, a nível dos órgãos. Toda e qualquer perda de mobilidade do nosso organismo, tanto a curto prazo como a longo prazo, pode nos dar problemas. Se nós tivermos a capacidade de manter o nosso organismo livre, e com os diferentes órgãos, os diferentes músculos, os diferentes ossos, as diferentes articulações, sem qualquer tipo de bloqueio, é, como se costuma dizer, é meio caminho andado para termos saúde. Nós podemos dizer então que para já é um mito pensar que osteopatia tem a ver só com ossos? Sim. Pronto, isso é um mito. Sim. E quando você até fala aí, é interessante sobre a osteopatia visceral. Significa que nós temos bloqueios também, veja se eu estou certa, também nos nossos órgãos internos, é isso? Sem dúvida, sim. Explique isso um bocadinho melhor. É assim, os nossos órgãos, e falando do abdômen, onde está a maior parte dos nossos órgãos, estão todos lá e têm relações uns com os outros, deslizam uns sobre os outros. Por algum problema, alguma cirurgia, alguma infecção, alguma disfunção funcional, que altere o comportamento de algum desses órgãos relativamente a outro, é encarado como uma perda de mobilidade. E um órgão que não é capaz de mexer, tanto ele próprio como relativamente aos que o rodeiam, é um órgão que não está saudável e a longo prazo dá problema. Como é que nós descobrimos isso? Imagina que eu estou me sentindo mal, mas não sei o que é. Se eu vou lá ao Tiago, você tem um diagnóstico, você consegue perceber isso? O difícil na saúde é interpretar os sinais que o nosso corpo dá. E o que nós fazemos no início da consulta de osteopatia, com cada pessoa individualmente, é tentar interpretar os sinais que o corpo daquela pessoa nos dá. Primeiro, através de uma conversa com a pessoa, e depois os sinais que o corpo nos dá, que nem sempre batem certo com as queixas da pessoa, porque muitas vezes acontece uma pessoa ter um determinado tipo de queixa e a origem não ser na zona onde ela se queixa, por exemplo, no ombro, e o problema vir de outra articulação ou de outro problema noutro sítio. Nós temos aqui fotografias que eu fiquei mesmo impressionada quando eu fiquei sabendo que, na verdade, nós podemos, você faz osteopatia com crianças. Sim. Né? É um ramo da osteopatia. Da osteopatia. Fala um bocadinho sobre isso. Assim, um bebê, como futuro adulto que será, merece
a intervenção do osteopata nas diversas áreas que o adulto também tem, ou seja, tanto a nível estrutural, como a nível de órgãos, como a nível da cabeça. Claro que a nível de bebés os problemas são mais comuns e quase todas as mães os conhecem, como o refluxo, as cólicas, as perturbações do sono, os torcicolos e agora um palavrão, as plagiocefalias, que são problemas da forma do crânio. Sim. E quanto mais cedo se atuar a nível dos bebés, mais fácil é de obter os resultados. Muito mais fácil do que num adulto. Mas sabe que eu estou vendo essas fotografias e me dá um conforto ver, né? Eu penso que, como é que é feito? Essa criança tem quantos anos? Essa menininha não deve ter 1 ano, se calhar. Vai fazer 1 ano. Vai fazer um ano. Por que a mãe escolheu levar essa filha no osteopata? É assim, o caso desta menina, já as fotografias que estamos a ver são de uma fase final já da recuperação. Sim. O motivo que a trouxe foi precisamente um problema de equilíbrio a nível do crânio. Tinha uma plagiocefalia ligeira. Mas ela está ali toda feliz. Sim, sim. É uma coisa que é importante que as mães percebam, é que os bebés adoram, não há razão para não... É doloroso, não, os bebés não se queixam dos tratamentos da osteopatia. Sabe, foi muito engraçado essa semana, então eu comentei com uma pessoa, olha, eu vou entrevistar um osteopata. E a pessoa fala assim pra mim, daqueles que dão um abraço na gente e a gente estrala todos os ossos. Isso é mito ou isso é verdade? Nos adultos é um pouco verdade, não é com todas as pessoas. Nos bebés não é verdade. Nos bebés não fazemos esse tipo de abordagem manipulativa. Temos um tipo de abordagem um pouco mais funcional, mas também, por outro lado, os resultados são magníficos. Quando se trata um bebé, por exemplo, no primeiro mês de vida, nós conseguimos numa, 2 sessões. Mas olha que responsabilidade, que é estar com um bebê com 1 mês de vida. É uma questão de prática. Exato. É uma questão de prática. Quando é que uma mãe tem que perceber esse meu bebê precisa ir no osteopata? É assim... Ele pode ir sem doenças? Pode ir sem doenças, aliás, há países na Europa que hoje em dia já há o hábito de consultar o osteopata ao fim da primeira semana de vida. Porquê? Porque ao fim da primeira semana de vida, as pequenas alterações que acontecem naturalmente a nível da cabeça do bebê acontecem. E a partir da primeira semana de vida já se consegue intervir. Claro que é muito suave, mas quanto mais cedo se fizer, consegue-se prevenir eventuais problemas de sono, eventuais problemas de cólicas, de refluxo, os bebés que bolsam muito. É engraçado que aqui mesmo no Planeta Mulher nós já recebemos imensas mães e umas mesmo desesperadas por essa questão das crianças ou não dormirem ou terem, por exemplo, muitas cólicas. Essa seria uma solução e como é que isso funciona? É assim, geralmente quando as mães nos procuram com o bebê já com 7, 8, 9 meses, é mais difícil ajudar. Se as mães nos vierem procurar nos primeiros 2, 3 meses de vida do bebê, os resultados são mais imediatos. E é vantajoso tanto para o bebê como para os pais. Tem uma melhor noite de sono, tem menos problemas, tem menos dores. Sim. Como é que é? Tudo depende da razão que nos traz o bebê. Por exemplo, se for um problema de plagiocefalia, às vezes são assimetrias ligeiras, que muitas vezes são encaradas pela parte dos pais ou até mesmo pelo pediatra, podem encarar como sendo algo que com o tempo vai ao sítio. Mas o engraçado é que se tem estudado cada vez mais e têm surgido estudos científicos que provam que essas pequenas assimetrias em adolescentes e em adultos podem dar origem a escolioses a nível da coluna. Que é engraçado que as escolioses a nível da cabeça, as torções a nível da cabeça podem dar origem a torções a nível da coluna. E isso é algo que está a ser muito estudado. De novo, a importância da profilaxia, de olhar tudo antes de acontecer, né? Da precaução. Muitas vezes é da forma como se olha. A gente se olhar de frente parece bem, mas se olhar de cima ou se olhar de trás,
Tem que ter um olhar mais profissional. Exato. Naquilo. Não é, e depois os olhos dos pais são sempre duvidosos. Claro que sim, são todos perfeitos, nossos todos filhos. perfeitos. Temos essa imagem, então, dessa menina. Sim. É uma outra história engraçada, porque ela parece que está assim mesmo muito... O menino está a ser tratado... Do menino, exato. Sim, está a ser tratado por um toxicólogo. Sim. Foi um bebê que nasceu prematuro, nasceu um mês antes do previsto, e como prematuro que é, a maleabilidade do crânio é ainda maior. E então, tendo em conta que eles no início dormem muito, passam muito tempo a dormir, principalmente os prematuros, dada a posição que ele adota na almofada, na cama, causa deformações e o crânio cresce de uma forma assimétrica. E é engraçado porque, e é uma curiosidade, até aos anos 90, os bebés dormiam muito de barriga para baixo. E então esse problema dava-se à frente, na testa. Só que descobriu-se... Coisas que descobrem na ciência. Sim, e descobriu-se, foi numa associação americana de pediatras, a partir dos anos da década de 90, começaram a recomendar a dormir os bebés de costas para prevenir a morte súbita. Exato. Havia muitos bebés que tinham morte súbita e diminuiu em 40%. E devido a essa mudança, as plagiocefalias passaram a acontecer exatamente atrás. Porque passaram a dormir. Afinal, realmente influencia. Influencia a posição do bebê, influencia a posição do bebê, o tempo em que ele fica nessa posição e às vezes pequenos hábitos que os pais têm em casa, só a orientação do berço, a forma de amamentar, há pequenos cuidados e pequenos alertas que podem ser feitos e quanto mais cedo os pais souberem isso, mais cedo previnem com que essas assimetrias então, na verdade, não aumentem. A sugestão hoje é, de vez em quando de barriga para baixo, de vez em quando de barriga para cima, de vez em quando de lado, é isso? Hoje em dia diz-se que um bebê deve passar de barriga para baixo meia hora por dia. É quase nada. Sobre vigilância, não deve permanecer de barriga para baixo durante muito tempo, precisamente por causa disso. Mas a dormir é recomendável alterar de posição, sobre o lado direito, olhar para o teto, sobre o lado esquerdo, evitar que os berços dos bebés estejam encostados à parede e se assim for, dormir uma semana com a cabeça para um lado, uma semana com a cabeça para o outro, exatamente para evitar. Esses e outros exemplos que depois são dados caso a caso, mediante o bebê que temos à frente. Tiago, nosso tempo já acabou, mas eu queria que você falasse muito rapidamente um bocadinho sobre quem é, além dos bebês, que a gente já viu aqui essas situações, quem é que precisa e que você indicaria procurar um osteopata? É assim, todo o tipo de pessoas que se queixem das costas é uma população que procura muito a osteopatia. Geralmente consegue resultados mais imediatos. Mas é como lhe disse no início, não é só costas. Hoje em dia trata-se muitos problemas de dores de cabeça, enxaquecas, começa-se a trabalhar também a parte do ouvido, a parte de barulhos estranhos e zumbidos que possam... isso é muita gente. Tem muita gente. É uma área delicada, nem sempre se consegue os resultados imediatos, mas é uma área que tem tido bastante adesão e resultados. Sim. Você falou muito bem aqui sobre as dores nas costas. Ainda semana passada fizemos uma entrevista onde constatou-se que 70% da população portuguesa, no mínimo, tem dores nas costas, de algum tipo de dores nas costas, ou seja, é muito trabalho para o Tiago. Espero que sim. Tiago, muito obrigada por estar aqui conosco. Esse é um tema mesmo muito curioso, já está convidado e convocado para voltar ao Planeta Mulher. Agradeço. Obrigada. E a entrevista, olha, do Tiago, esse assunto tão interessante, acabou, mas a gente volta no próximo bloco. E o Tiago também volta para falar com a gente em outros momentos. Se você quiser, passa na nossa página, deixa um recadinho, pode deixar lá uma sugestão de algum tema que a gente procura sempre para responder para você. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 20% da população tem acima de 65 anos. Por isso mesmo, nesse momento nós vamos falar sobre um assunto e um evento que vai acontecer nos Açores. É o primeiro encontro de apoio domiciliar dos Açores. Quem está comigo é Jéssica Rocha, que é a coordenadora. Como vai, Jéssica? Tudo bem? Tudo. Jéssica, penso que não deve ser fácil organizar um evento como esse, não só de cuidadores, mas também, principalmente, de apoio domiciliar, né? Sim, esta iniciativa partiu da empresa Docelar, uma empresa de apoio domiciliário aqui da Ilha Terceira,
E a iniciativa acontece porquê? Porque sente-se que as pessoas não reconhecem que o apoio domiciliário tem que ser algo que tem que ser prestado nas melhores condições e com qualidade. Ou seja, tem que profissionalizar. Exatamente. Né? Nem é questão de profissionalizar, é mesmo porque o apoio domiciliário muitas vezes é prestado pelos chamados cuidadores informais, que normalmente são familiares diretos ou amigos. É uma questão de, não diria profissionalizar, porque se calhar a profissão implicaria uma remuneração e neste caso aqui não existe uma remuneração, é mesmo uma questão de formação, portanto, destas pessoas conseguirem fazer o melhor, porque as pessoas até podem ter uma ótima intenção, mas ao prestar um cuidado que não seja o mais correto, podem se calhar piorar a situação da pessoa que estão a tentar ajudar. E portanto esse evento surge um bocadinho por aí para alertar a sociedade da necessidade que existe do apoio ser prestado da melhor forma e dos cuidadores. A quem se destina esse evento? O evento, nós podemos dizer que tem um público muito alargado, porque o programa é muito diversificado. Sim. Nós temos uma parte muito dedicada aos cuidadores, ao papel do cuidador, à questão do estatuto, que agora está em discussão, mas depois temos uma parte, e isto é um pouco, há um painel e há umas sessões paralelas, são 2 workshops, que falam sobre nutrição na população idosa e exercício físico da população idosa. E um dos painéis é sobre ser ativo toda a vida, ou seja, está direcionado para os cuidadores, mas também pode estar direcionado para a população mais idosa, que sendo ativa muitas vezes não conhece que respostas é que tem para manter uma atividade e, portanto, existe também uma parte do congresso que pode ser direcionada para estas pessoas. Portanto, eu não diria que é um congresso para cuidadores. Há um público muito alargado que poderá ter interesse neste evento. Se a gente pensar que 20% dessa população portuguesa tem acima de 65 anos, não é? E a tendência agora é crescer, que a população de Portugal tem vindo a crescer, isso passa ainda a ser mais importante todos nós percebermos um bocadinho e aprendermos um bocadinho com esse encontro. Sim, eu acho que sim, lá está esta questão, não são só os cuidadores que têm que se preocupar com um evento deste tipo, porque eu amanhã posso me deparar com uma situação em que tem alguém que vai depender de mim e eu não estava à espera e, portanto, não sei que respostas é que há, eu não sei que muitas vezes as pessoas, e eu, quando o Rodrigo me convidou para presidir o evento, fui obviamente pesquisar informação. E há testemunhos de pessoas que, por exemplo, há um filho que adoece e fica totalmente dependente e elas têm que escolher, que não é uma escolha, mas entre continuar a trabalhar e institucionalizar, por exemplo, o filho, ou deixar a profissão para cuidar do filho, mas também não sabem que direitos é que têm, que apoios é que existem numa situação destas. E existem. Existem, embora o estatuto, a ideia de criar um estatuto é para que hajam muito mais apoio, já existem alguns. Portanto, eu acho que o que é essencial é, nós às vezes pensamos, isto é um tema que não me interessa porque eu nunca vou precisar disto. No meu dia amanhã eu nunca sei o que é que me vai acontecer e, portanto, por isso é que eu acho que é um evento que não interessa só, as pessoas podem dizer, isto é para os cuidadores. Não, porque eu amanhã posso ser hoje não sou e amanhã se calhar vou ser uma cuidadora informal e, portanto, se calhar interessa a toda a gente ter pelo menos uma noção do que é isto e do que é que existe neste mundo da institucionalização ou do cuidado. Sim, é tão interessante, eu fico aqui a pensar, porque nós temos um dado que revela muito sobre esse assunto que você está dizendo. Em 2040, a princípio, mais de 40% da população vai estar envelhecida. Ou seja, vai ser idosos cuidando de idosos mais idosos ainda, né? É o momento certo da gente começar a repensar como é que vai ser a nossa velhice, é isso? Sim, e isso também tem muito a ver, lá está, com a segunda parte do encontro, que fala da questão de ser ativo, que é muitas vezes as pessoas até querem sair de casa, mas não têm respostas, ou se calhar têm, mas não sabem que elas existem. E portanto acho que também é muito importante, porque eu posso não necessitar de cuidados, mas às vezes a solidão e o isolamento que os idosos sofrem acaba por ser muito prejudicial e portanto acho que também essa parte do congresso é muito interessante. Penso que ainda existe um preconceito e um mito em relação às pessoas que vêm de fora para cuidar das pessoas da nossa casa, né? A gente tem sempre medo. Será que vai cuidar bem dessas pessoas? Será que vai cuidar bem da minha mãe, da minha avó, da pessoa que está doente em casa? Nesse congresso também vai falar um bocadinho sobre isso, sobre essa humanização dessa parte do cuidado? Sim. Por isso é que o congresso também reúne um conjunto de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, que vão falar exatamente desta questão da qualidade e quando nós trazemos alguém de fora, lá está, é alguém que vem à minha casa, mas é alguém que sabe o que é que vem fazer e que até me pode ensinar a mim a fazer melhor. Mas se calhar é muito importante se vir alguém
que me diga, olha, deverá fazer isto e não isto, porque isto é mais correto e não prejudica a pessoa que está a tentar ajudar. Às vezes as pessoas fazem com a melhor das intenções. Exatamente, mas não sabem fazer melhor, exatamente. Não é? É muito engraçado que já tivemos aqui um encontro, uma entrevista e falávamos precisamente sobre isso, que muitas vezes o cuidador em casa às vezes sofre até mais, fica doente junto com a própria pessoa que está doente. Isso vem também em encontro ao que nós estamos falando aqui. Sim, eu até poderei avançar uma outra questão, que é, nós no evento, a Doce Lar decidiu que teria que apoiar uma instituição. E nós andámos a tentar que instituição é que vamos apoiar, e escolheu-se a Make-A-Wish. Porquê? Porque a Make-A-Wish apoia crianças doentes, e a Doce Lar, como convive diariamente com a questão da doença e de como a doença afeta a vida não só da pessoa doente, mas dos que estão à volta, o facto de existir uma instituição que traz esperança, se calhar, àquela criança, o que acaba por se alargar às pessoas que estão à volta dela, achamos que é uma causa muito nobre. Obviamente que poderíamos apoiar um conjunto vastíssimo de instituições, mas de facto a causa que a Make-A-Wish apoia, nós achamos que é muito válida exatamente por esta questão que acabou de dizer. A Jéssica é uma mulher. Ainda hoje nós sabemos que tanto no voluntariado quanto as pessoas, os cuidadores, geralmente são mulheres. Você ser coordenadora desse evento tem uma pitadinha da própria Jéssica de levar um bocadinho dessa sensibilidade que, não que o homem não tenha, mas que a mulher, nós sabemos que nasce conosco, leva um bocadinho disso? E eu acho que sim, e o Rodrigo nisto foi uma opção dele, escolheu-me como presidente, coordenadora, mas escolheu, há oradores homens, mas existe muita mulher a falar neste congresso. Eu acho que isto também é muito interessante e há se calhar uma maior sensibilidade, obviamente não desprezando o trabalho dos homens e até de forma alguma. O Rodrigo é um homem, exato, e foi ele que teve a iniciativa deste evento. Eu acho que realmente também existir uma presença feminina é algo que é valorizável, e o Rodrigo também, neste sentido, acho que está de parabéns, porque fez uma coisa muito variada, mas que traz o papel da mulher à sociedade, que também é algo que está sempre em discussão. Exato. E, portanto, acho que o Congresso também, nesse aspecto, está muito bem conseguido. E sem contar também que vai ser inovação, né? Algo que ainda não houve aqui nos Açores. É algo que vai acontecer na terceira. Tem criado aqui uma expectativa, uma ansiedade quanto a isso? Sim, nós temos recebido, e isso também será importante dizer, nós temos uma página do Facebook e um site online. Sim, pode dizer qual é? Portanto, o site é o www.apoiodomiciliario.pt e a página do Facebook é Congresso Apoio Domiciliário dos Açores. E nós temos recebido imensas mensagens de pessoas até de outras ilhas já a solicitar porque é que não fazem isto no Faial, ou porque é que não porque realmente é um tema que eu acho que, por todas as questões que nós falámos anteriormente, interessa muito às pessoas, e nós temos recebido um feedback muito positivo. Até a vir aqui tínhamos já 30% das vagas preenchidas, o que é muito bom. Portanto, nós numa semana preenchemos 20% das vagas e não estávamos nada à espera que isso acontecesse. Existe uma demanda. Sim, existe. Afinal, vocês estavam certos quando pensaram nisso. As pessoas querem saber sobre isso e querem ouvir falar sobre isso, e eu acho que isto é muito importante para a sociedade. E não tem como não dizer que esse trabalho que vocês estão fazendo, esse evento, não deixa de ser também uma ajuda para a sociedade, uma responsabilidade social. Sim, sim. Sem dúvida. Jéssica, estou muito feliz por você ter vindo aqui partilhar conosco. Primeiro, o que vocês vão fazer, e especialmente para levar para toda a gente voltar a pensar sobre essas questões, porque é para lá que nós vamos. Exatamente. E com muita sorte. Isso é verdade. Não é? E isso passa cada dia mais a ser importante, porque penso que nós temos que repensar todos os dias como é que eu quero chegar lá. É importantíssimo. Como é que eu quero chegar lá? Jéssica, obrigada pela entrevista. E depois nós vamos acompanhar e vamos saber, na página também no Planeta Mulher, nós vamos acompanhar e vamos ver como isso vai desenrolar. E mais sorte ainda para vocês. E obrigada. Muito obrigada. Olha, a entrevista da Jéssica já acabou, mas é muito importante que você saiba que o Planeta Mulher não acabou ainda. E nós temos no próximo bloco, Lara Costa vai vir falar do seu livro que ela escreveu, que é mesmo muito interessante, vale a pena você não sair daí, que nós voltamos já já. Um dia acordei sem ti, e esse é o título do livro de Lara Costa, que está aqui comigo no Planeta Mulher. Eu fico sempre muito feliz de encontrar e receber Lara, que é uma mulher, nem sei definir como. É uma mãe, é uma pessoa que dança, é uma pessoa que tem um filho bailarino, é uma pessoa que trabalha todos os dias na Câmara do Comércio, tem não é isso? É uma coisa impressionante, é impossível a primeira pergunta não ser essa. Onde você arrumou tempo para escrever esse livro de quase 800 páginas, Lara? É assim,
escrevi o livro praticamente nos meus tempos livres, são pouquinhos, mas como era um projeto e um sonho antigo, decidi investir e gerir o meu tempo de maneira a conseguir mesmo fazer. Então foram quase sempre as minhas horas de almoço nos últimos, vamos lá, generalizar os últimos 2 anos. 2 anos de trabalho. Sabe que eu já comecei a folhear e fiquei mesmo encantada com o livro, principalmente porque é uma história inspirada numa história verdadeira aqui dos Açores. Como é que isso aconteceu? Portanto, isto tem um lado familiar. A minha bisavó e as gerações passadas falavam numa pessoa que supostamente seria nosso parente, o nosso antepassado. Eu não consegui achar essa relação, confesso que pesquisei o máximo e o melhor que pude, não consegui encontrar, não sei como fomos buscar a alcunha dele, mas pronto, tinha várias histórias da família, eu não sabia que ele tinha existido, pensei que eram mesmo histórias de família. E numa visita que fiz ao Museu de Angra, eu tive acesso a um folheto que era o Terceira Liberal. Sim. E vi um excerto lá sobre ele, a dizer que ele se chamava João Cabral de Melo e que era conhecido como o Boi Negro. Sim. E então associei às histórias que eu via em casa já há muitos anos e disse, pá, então ele existiu, e tentei saber mais sobre ele. E depois, como não tem muita bibliografia nem muito para onde se possa saber como é que ele era, o que é que ele fazia, a não ser o que eu ouvi em casa e o pouco que eu consegui pesquisar. Isso fascinou? Completamente. E então fui até onde eu consegui ir e depois o resto criei a ficção à volta dele de modo a conseguir ter a história dele no meio de um romance. Mas foi a partir daquilo que eu ouvi em casa e tanto que no livro tem várias histórias contadas em casa. É engraçado que esse é o primeiro livro que a Lara escreve e dá a impressão que é um livro extremamente interessante da gente ler e que a gente não para mais de ler, né? Eu abri aqui um bocadinho e já começo a pensar, olha, como é que isso vai terminar. Quando você decidiu, eu vou escrever esse livro, saiu precisamente o que você tinha pensado ou mudou tudo no meio do caminho? Não mudou muito. Eu fiz o esqueleto do romance, por assim dizer, as linhas gerais. Eu tinha que acompanhar. Se eu queria colocar a história dele no romance, eu tinha que acompanhar pelo menos a parte verídica que eu sabia que podia ser possível e a cronologia. Sim. Portanto, ele automaticamente levou-me para 1826, mais ou menos. Ele era um jovem, ele morreu com 21 anos, portanto foi muito novo, portanto tive que ir para aquela época. Isso é um romance? É um romance. Portanto, são 2 histórias de amor que se interligam por a afinidade entre das 2 mulheres do romance e foi assim, fui parar aquele período. E isto obrigou-me a mexer em muita coisa, a procurar... Pesquisar muito, né? Pesquisar a época, alguns factos que tivessem acontecido que eu pudesse usar, não é? Para dar alguma substância ao romance e não só ser a história de amor, mas ter uma ligação naquele período um bocadinho parecida com o que possa ter sido a realidade, para as pessoas ficarem com uma noção também da nossa história. Maravilhoso. Eu vejo aqui que tem... Quando você assina, é LC, que é de Lara Costa, e Laureano. Que Laureano é esse? Laureano era o nome de família do meu avô. Era Manuel Gregório da Costa Laureano. E é desta parte da família que vem a tal história, ou tal parentesco, seja o que for, não é? Do personagem. O que acontece é que quando atribuíram o nome ao meu pai no nascimento, tiraram Laureano, ficou só Costa, e nós ficámos Costa, e ele tinha um certo desgosto de não ter o nome do pai dele. E então, a título de homenagem, como ele também escrevia, coloquei Laureano, porque ele morreu e não teve a oportunidade de publicar nada, e então eu pus o nome Foi uma dele. forma de imortalizar e de homenagear, e de fazer uma ligação, né, da até família. Porque o livro é dedicado a ele, pois tem uma dedicatória na primeira ou na segunda folha dedicada a ele. O que esse livro tem da Lara? Eu acho que o livro que tem de mim é a experiência da vida, que eu tentei colocar alguns sentimentos e algumas coisas em algumas personagens. O facto do título ser Um Dia Acordei Sem Ti tem muito a ver com aquela sensação de vazio que fica na nossa vida quando perdemos alguém. Eu costumo dizer que isso é um bocadinho mórbido, mas é verdade, que nós passamos o funeral, nós passamos a tristeza de receber a notícia, mas o dia a seguir é terrível. Aquele vazio, não poder pegar no telefone, não poder ligar para a pessoa porque já não tem ninguém do outro lado. Já não há. É uma dor imensa e saber como é que nós pegamos na nossa vida e o que é que fazemos com ela depois. Comigo foi muito difícil, mesmo muito difícil, acho que com muitas pessoas acontece isso. Com a personagem principal foi difícil, mas ela ultrapassou, era jovem, ultrapassou e construiu a sua vida de outra maneira, mas durante a história toda ela tenta lembrar-se do que é que a pessoa que perdeu, o que é que ela sentiria, qual seria o conselho que ela lhe daria, para tentar guiar as suas decisões. Depois tem aquelas decisões que nós tomamos e que sabemos que se calhar esta pessoa não ia ficar muito contente, ela também sente isso.
sei, não fui eu de acordo ao que me ensinaram, o que deveria ter feito, mas era aquilo que eu senti que eu devia ter, que eu fiz foi porque achei que devia ter feito, embora aquela pessoa não fosse ficar agradada. Sim. E esse tipo de sentimentos que a personagem controvérsia, né? De como se sente. Falamos, por exemplo, do sentimento da vergonha. Sim. Ela também tem uma parte que ela se sente envergonhada, mas e depois tem aquela certa parte de hipocrisia, porque eu acho que não há personagens perfeitas, porque as pessoas não são perfeitas, em que ela também diz, sinto-me envergonhada, mas só estou envergonhada porque descobriram, se não tivessem descoberto eu não tinha vergonha. Esse tipo de sentimentos assim que as pessoas às vezes calam e têm dentro de si, que não falam, o livro tem um bocadinho nas personagens. Sim. O que é que você acha que as pessoas vão ter aqui quando forem à livraria e comprarem esse livro? Eu acho que tem uma história que vai permitir. Tem o romance em si, que é a história dos dois romances, das duas personagens principais, é engraçada, mas tem muitos pormenores da nossa terra. Sim. Tem as localidades, que se nós quisermos fazer uma visita por Angra ou pela Terceira, à medida que estamos a ler o livro, podemos ir visitar alguns lugares, porque ainda existem, não é? E acompanhar a história assim. Tem uma receita antiga de uma bisavó minha, que também está no livro. Fui buscar coisas antigas, mesinhas antigas, aquelas curadeiras e as benzedeiras faziam antigamente. Sim. Também tem uma parte, para ir relembrando algumas tradições, algumas curiosidades dos nossos antepassados e tentei colocar no livro. Lara, se você pudesse dizer uma única palavra para esse livro, que seria o projeto como um todo para você, e ele já está aqui em suas mãos? Eu acho que a palavra seria é um sonho, não é? É a realização de um sonho. De um sonho. Eu acho que a nossa vida, se não tivermos sonhos, é um bocadinho triste e um bocadinho pobre. Eu não sei bem se as pessoas que não têm sonhos são efetivamente felizes. Eu acredito muito no sonho que manda a vida, digo sempre isso. E quando a gente se sente triste, às vezes é bom ter um objetivo, ter um sonho. Porque este sonho, quando onde apagar, né? Quando é concretizado, traz-nos uma alegria e uma nova esperança e uma nova lefada de ar fresco à vida. E eu tento ter sempre objetivos e sonhos diferentes para ir realizando, para tentar que o meu caminho seja um caminho feliz. Acho que a felicidade não existe no completo, mas o nosso caminho pode ser com dias felizes e tento fazer assim. Olha, eu posso dizer que eu estou bem feliz de você estar aqui com a gente no Planeta Mulher e de saber o seu trabalho, que é mesmo interessante, e é uma verdade, você contribui com a pessoa que escreve a sua história, porque você está sempre inventando uma coisa ou outra e deixando a gente também feliz, fazendo eventos. Estou muito satisfeita que você tenha bastante sorte com esse livro, porque a competência a gente já viu que está aqui, portanto agora é só um bocadinho mais de sorte, que o universo te leve cada vez mais à frente. Parabéns pela iniciativa e pelas belas palavras que disse aqui para toda a gente que está nos ouvindo, Lara. E espero que a Claudine depois também goste do livro. Claro que sim. E estão todos convidados, quem quiser ir ao lançamento pode ir, e depois vai estar à venda à partida na tabacaria Angra, pelo menos já falei com eles, e vou pôr lá à venda em Angra na tabacaria, se alguém quiser comprar, é só aparecer por lá. Tá, mal, é fácil, não há desculpa. Não é? Nesses dias de frio e mesmo nos de calor, a gente vai pra praia e tem alguma coisa para fazer. Viagem, no avião. E uma prendinha pro Dia da Mãe. Olha, não há desculpas. É verdade. Lara, muito obrigada por estar aqui com a gente. E infelizmente o Planeta Mulher de hoje acabou, mas você sabe, estamos aqui sempre a trabalhar para você. facebook.com/Planeta Mulher, só passar lá na nossa página, estamos sempre a atualizar e colocar informações, e já daqui a pouco tem as fotos da Lara e do livro também, e também a gente vai colocar lá o link do Facebook do livro da Lara, se você quiser saber mais informações sobre o evento. Até a semana que vem, bons dias e boas noites, e tudo de bom até a semana que vem.